Seguimos, então, agora com o doutor Ricardo Freire Vasconcelos, que nos atende aqui pela plataforma Zoom aqui. Doutor Ricardo, nós temos uma pergunta aqui para que o senhor inicie sua exposição. A obrigatoriedade do passaporte vacinal da Covid-19 infringe leis? Quais as consequências? Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, vereador André Rodini. Boa noite, meus colegas que me antecederam, ao membro do Ministério Público, da OAB, vereadores presentes. Em especial, boa noite à doutora Maria Emília Gadelha, que é uma honra estar com ela nessa bancada. O doutor Paulo Faria, também, que é um amigo conhecido, né, que expôs brilhantemente aqui, deixou um espaço para eu poder expor algumas coisas, mas pelo menos vou poder responder isso aí. O nobre colega da OAB, que me antecedeu, ele colocou 5 pontos da ADI, só que ele não colocou o principal, né? Como diria meu amado professor Olavo de Carvalho, uma democracia exige que se ouça a divergência de opiniões. E as opiniões antagônicas é que fazem refletir o que é a ciência do conhecimento. A ciência não é exata, certo? Sem esse direito de contraponto, estamos comandados a uma ditadura. E é exatamente o que eu parabenizo aqui a Câmara de Vereadores, porque dá oportunidade de se colocar posições contraditórias, né? E agradeço imensamente essa oportunidade. Primeiramente, eu não sou contra a vacina, eu sou vacinado, né? Mas eu deixo minhas reservas quanto às vacinas do Covid, pois elas de fato são experimentais e levam a efeitos colaterais graves, como foi dito, doutora Maria, miocardite, e às vezes pode até provocar morte. Portanto, a efetividade dela é questionada, está sendo estudada, né? De fato, elas não são vacinas, são experimentos, não chegaram à fase final, como foi dito também pela doutora Maria. E aqui um ponto específico, o STF decidiu o seguinte, nas ADIM 6586 e 6587, como dito pelo Paulo Faria. Só que o eminente colega, advogado que expôs os 5 pontos, ele esqueceu do mais importante deles, que é isso que está aqui no item 2 e 3 da ADIM 6586, que já transitou em julgado em abril. A obrigatoriedade da vacinação, que se refere à legislação, não pode contemplar medidas invasivas, afetivas ou coativas, em decorrência do direito intangibilidade da integridade do corpo humano. Afigura-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar uma vacinação, e aqui é o pedaço que o meu colega não falou, sem o expresso consentimento da pessoa que está sendo vacinada. Ou seja, o Supremo decidiu, isso já transitou em julgado, parece ter muita atenção. Para você ser vacinado, você tem que autorizar, independente das medidas que estão tomando contra você. Está aqui na decisão, e eu mostro para você, a ADI 6586. E aí o parágrafo de baixo, que o colega também omitiu. A previsão da vacinação obrigatória, excluída a imposição da vacinação forçada, como ele falou, afigura-se legítima dentro da própria Lei 13.979. Ocorre que essa lei, ela caducou dia 31/12/2021. A nova lei, que inclusive parece que um promotor citou aqui, ela não obriga ninguém a vacinar ou ter imposições a ela. A Lei 14.190, que diz do Plano Nacional
de operacionalização da vacinação de Covid, essa lei especificamente não obriga ninguém a se vacinar de Covid. Como foi dito aqui, muitos já disseram que é um direito que está no artigo 15, são experimentais. E aí nós batemos no ponto de diferenciar o que é o Plano Nacional de Imunização, que eu ouvi também o membro do Ministério Público falando que tem vacinas que são obrigatórias. Sim, elas estão no Plano Nacional de Imunização. Essa lei 6.259 é de 75. E ali sim está a vacina da polio, está a vacina da meningite, está a vacina da varíola. Mas por que essas vacinas estão lá como obrigatórias e estão ligadas ao artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque essas vacinas, simplesmente, se a doutora Maria Emília me permite entrar na medicina, algumas delas, como a da varíola, são de 1784, a criação dessa vacina. A polio, que foi citada aqui, é de 1961, de Albert Sabin. Então, nós temos vacinações aqui que elas têm 20, 30 anos de utilização e foram estudadas durante o período próximo a isso para poderem ser aplicadas com todas as etapas que elas exigem. Então, o que a lei federal diz? A lei federal diz que são obrigatórias aquelas que estão dentro do Plano Nacional de Imunização, do qual não está inscrito a vacina do Covid, que está no Plano Nacional Operacional de Covid. Fique bem claro que juízes que estão falando aí, como falou, há opiniões antagônicas, sim, mas tem que se obedecer à norma legal. Estão omitindo isso da população, porque essas vacinas não estão incursas na obrigatoriedade. Ademais, existem mais pontos. Como eu disse acima, tem que ser consensual. Isso significa que você não pode vacinar uma criança sem o consentimento do pai dela. Você não pode obrigar. Em letras garrafais, não pode. O decreto 10 deste município de Ribeirão Preto, e isso eu quero expor, porque ninguém colocou isso. Aqui no item A, ele é absolutamente abusivo e inconstitucional. Esquema vacinal, ou exige-se esquema vacinal completo de 2 doses ou dose única, em caso de apenas uma dose, sendo obrigado o teste negativo do Covid-PCR, ou seja, em caso de uma dose, ele aceita o PCR. Isso é uma inconstitucionalidade absurda. As pessoas não podem ser obrigadas a vacinar. Esse decreto é inconstitucional e, como um membro da OAB falou, tem que ser mudado esse artigo que está aqui. Tem que se dar a oportunidade apenas do teste do PCR ou do teste que comprove o antígeno, porque esses sim, eles são preventivos, vamos assim dizer, com uma certa segurança para que não haja uma contaminação. Agora, passaporte vacinal não pode se obrigar, até porque o teste também você não é uma coisa obrigatória. Porém, o Estado, ele tem que fornecer essas situações, porque é um dever do Estado promover a saúde, certo? Então, a legislação aqui, está enganando vocês aqui. A norma que está na mesa, ela permite o que eu estou falando. A norma diretriz na mesa da Câmara de Vereadores, parabéns a vocês, tem lá que o vereador, no item 6, 7 e 8, ele pode permitir que a pessoa apresente o comprovante negativo do PCR ou do antígeno, seja para poder trabalhar, seja para poder entrar, ou seja convidado, que sejam pessoas externas para poder estarem dentro desse ambiente. Então, fique bem claro, esse decreto é abusivo e inconstitucional.
E o prefeito tem que se responsabilizar por isso. Ele tem que mudar essa norma se não for provocado judicialmente, mas tem que mudar porque é abusivo e inconstitucional. Ele não pode exigir o passaporte da pessoa. Não existe isso. Como os próprios membros falaram, isso não é aceitável do ponto de vista jurídico, do ponto de vista médico, e não tem nenhum respaldo legal, ainda mais que decreto não é lei, como dito pelo Paulo Faria. Decreto é uma norma. E na própria ADIM, eu li lá sobre normas administrativas, não podem exigir o fato sem consentimento da pessoa. Então, não pode. Isso viola o quê? Viola a Constituição. Ninguém pode ser obrigado a fazer nada, deixar de fazer nada em virtude de lei. A lei federal não diz de obrigatoriedade. Então, o decreto não pode forçar. A lei punirá qualquer discriminação atentatória às liberdades individuais. E a Constituição, como também a doutora falou do artigo 15, ninguém pode ser constrangido a se submeter a um tratamento ou intervenção cirúrgica experimental. Então, não pode. Esse decreto é inconstitucional. Fora isso, nós temos, como eu disse também, que você não pode obrigar o pai ou a criança a se vacinar. Bom, aí vem aqueles defensores e dizem que o artigo 14 do ECA faz menção à vacinação obrigatória. Como eu disse, não é para o Covid. São aquelas que já têm estudadas há muitos e muitos anos e que foram recomendadas pela autoridade sanitária, que é a Anvisa, que estão no Plano Nacional de Imunização, ou seja, o Covid não está lá. Aí ele vem com uma decisão para tomar o poder do pai, que não aceita. Ora, esse juiz, então, tem que se responsabilizar pela saúde dessa criança, que ele está tomando a guarda dessa criança. Por quê? A partir do momento que ele passa a guarda para alguém, seja para o Estado, seja para quem ele for determinado para a guarda, o conselho tutelar, então, se acontecer alguma coisa com essa criança que tomou uma vacina compulsória sem autorização do pai, então ele tem que responder, tanto como o Paulo falou, criminalmente, quanto indenizatoriamente. Nós estamos falando agora da parte importante que as pessoas têm que ter em mente. O que tem que se fazer? Por exemplo, eu tenho uma escola, a escola particular, eu quero exigir o passaporte, porque eu sou particular, eu exijo. A partir do momento que você fez isso, diretor, o contrato que eu estou fazendo com essa escola é um contrato de adesão que está no artigo 54 da Código de Defesa do Consumidor. Ele não pode forçar nenhuma cláusula, elas são nulas, as cláusulas abusivas são nulas, elas não podem retirar a responsabilidade de quem é fornecedor. Elas não podem ser incutidas à pessoa. Se for, você notifica ele extrajudicialmente e, se ele não fizer, realmente tem que buscar a justiça. É a única forma. E aí, se ocorrer alguma coisa com a sua criança, porque obrigou a vacinar, você vai responsabilizar o diretor da escola que está fazendo isso. Essa é a realidade do que estamos falando. Então, ficando bem claro, o decreto 10 do prefeito de Ribeirão Preto é absolutamente inconstitucional, porque ele não dá a possibilidade de apresentação apenas do teste de antígeno e do PCR. Fiquem de olhos abertos. Esse decreto aqui, é ilegal, abusivo. Muito obrigado. E passo a palavra a outros que venham. Doutor Ricardo, o senhor está recebendo aqui, não sei se o senhor ouve aí, efusivas palmas. O senhor gostaria de concluir mais algum ponto ou considera dado o recado? Eu gostaria de concluir
falando, o doutor Valdez falou das vacinas, né? Aí eu tenho as datas aqui. A vacina da varíola é de 1786, 200 e tantos anos atrás. A meningite foi criada por Walter Reed Arm Institute Research em 1960. A da hepatite, 1986. A da polio, como já falei, de 1961. Ou seja, todas essas vacinas passaram por estudos por mais de 10 a 15 anos para ser implementado na população e mesmo assim, quando tiveram alguma reação, alguma coisa, foram suspensas. Por exemplo, agora, né, parece que a da dengue houve situações de reações adversas, ela foi imediatamente suspensa por isso, porque é assim que se determina o código, como a doutora Maria Emília a gente tinha falado, da decisão que foi na Alemanha em 1947, o Código de Nuremberg, né? Lá se decidiu exatamente isso, que não se pode obrigar nenhum cidadão humano a fazer algo sem consentimento. Está aqui, o Tribunal de Nuremberg, porque não foi lido, a eminente doutora não teve tempo para ler, mas o consentimento voluntário do humano é absolutamente essencial. Então, é uma violação de direitos humanos você impor uma imposição, ainda mais sem saber os efeitos deletérios futuros. Eu quero mesmo que essas autoridades respondam na justiça por isso. Eu quero mesmo que a gente tenha alguns casos, muitos casos reversos, para a gente encher de indenizações nesses estados irresponsáveis, esses governadores e prefeitos irresponsáveis por esses atos. Muitíssimo obrigado, doutor Ricardo.